Você acha que é interessante, numa visão de segurança da informação, fazer uma combinação de controle administrativo e técnico? Com certeza, na verdade, você tem que ter uma questão técnica, mas também uma questão administrativa, no sentido, por exemplo, de registros de acesso, por exemplo, né? Todo tipo de acesso a dados, né, ou de usuários ao sistema tem que ter algum tipo de evidência, porque você consegue, inclusive, mapear acessos indevidos. Por exemplo, imagine que a empresa funciona de 8 às 18, de segunda a sexta. E aí aparece um acesso de um diretor financeiro sábado às 3 horas da manhã, né? Bom, ou ele está num fuso horário diferente do nosso, ou ele é um workaholic, né? Ou é uma conta que invadiram a conta dele e está usando a situação. Então, essa questão administrativa e técnica, né, é bem importante nesse caso. Fernando, se me permite, eu queria chamar a atenção de um outro ponto que é cada vez mais importante atualmente nessa questão de ações práticas para as empresas se prepararem e se protegerem, que é o backup. Por que o backup? Hoje, a gente tem visto uma onda de ataques de ransomware. O que é o ataque de ransomware? É aquele ataque que o atacante ele usa de engenharia social muitas vezes, manda um link falso para algum colaborador, esse colaborador clica nesse link, infecta o seu computador, e esse vírus, o que ele faz? Ele criptografa todos os dados que estão nos servidores, bancos de dados, e aí o atacante, ele deixa lá uma mensagem dizendo assim, olha, se você quer ter a senha para descriptografar seus dados, você tem que pagar um X quantia em valor em Bitcoin nessa carteira de Bitcoin aqui. E aí, para esse tipo de ataque de ransomware, a gente tem 3 alternativas, né? Primeira alternativa é perder os dados, né? É uma alternativa. Não quero pagar, não vou perder os dados. A outra alternativa é eu pagar. E aí, confiar que o atacante seja honesto, né? Estranho, o atacante ser honesto. E eu paguei a informação, apaguei e ele vai me dar a senha para descriptografar. Ou a terceira opção, que essa é infalível, eu tenho um backup atualizado dos meus dados. O que eu faço? Formato as minhas máquinas, baixo o meu backup, reinstalo os sistemas, baixo o meu backup e vida que segue, tudo bem, tudo funciona. Então, essa é uma questão importante. O backup se tornou uma ferramenta crucial para a sobrevivência da empresa. Porque imagina a sua empresa, né, com todos os seus dados criptografados, né, e você ou paga ou tem um backup, ou então perde os dados. Você pode simplesmente encerrar a operação de uma empresa por causa disso, né, nessa situação, né? É surreal. E esse backup, quais são as modalidades? Que tipo de backups a empresa pode se utilizar? Esse é o backup mais simples para uma empresa que não tem tanta condição financeira, para os mais sofisticados. Então, vamos lá. Só complementando, esse ataque de ransomware, ele tem um ataque de ransomware 2.0 agora, que é o seguinte: antigamente o atacante fazia exatamente isso que eu acabei de descrever. Agora, o que ele faz? Ele invade a rede da empresa, ele rouba os dados e, no final, ele criptografa os dados e pede um resgate. Se a empresa se nega a pagar, né, o resgate, ele vem com uma segunda oferta, que diz assim, olha, eu tenho os seus dados aqui comigo. Se você não me pagar, e agora passa a ser uma extorsão, né? Se você não me pagar, eu vou vazar os seus dados para a internet. E você vai pagar uma multa por causa disso, porque os seus dados foram vazados para a internet. Então, sua multa, vamos chamar que era de R$2 milhões por esses dados. Me paga 1 milhão e fica tudo bem. Eu não vou vazar os seus dados. Então, hoje a gente já tem um ataque 2.0 de ransomware, nesse caso, né, para isso. Mas voltando à sua pergunta sobre backup, a gente basicamente tem várias formas de fazer backup, desde um HD externo, e aí a minha recomendação é nunca ter um HD externo único. Teve casos, por exemplo, de eu atendi de empresas, que a empresa me ligou e falou assim, fomos atacados por ransomware. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, vocês têm backup? Temos backup. Falei, ótimo, está resolvido, volta o backup, está funcionando. Aí ele falou assim, não, mas tem um problema. A gente fazia backup no HD externo, um HD externo. E o HD externo estava plugado no servidor quando aconteceu o ataque. Então, o ransomware criptografou o HD interno, o disco rígido interno do servidor, e o HD externo. Então, ou seja, não tinha backup.
Então, ou seja, ele pode fazer backup, é um backup relativamente barato, você ter alguns HDs externos, talvez, por exemplo, um HD externo por dia da semana, cada dia da semana você faz uma cópia diferente, então você tem 5 cópias, né, daquele dado, né? Se você não tem do dia anterior, tem do dia anterior do anterior, você perdeu um dia só de movimento, uma coisa fácil de você recuperar, né, em geral. Então, o HD externo é uma alternativa barata, simples, tem softwares gratuitos para fazer backup para isso. Outra alternativa é usar a nuvem. Existem soluções de nuvem que você pode fazer backup também, né? A Amazon mesmo tem soluções, provedores locais têm solução também de backup, mas você pode pegar os dados que estão no seu servidor e subir para a nuvem, né? Costuma ser barato, relativamente barato, esse tipo de armazenamento, ele pode fazer um backup desse. E uma backup mais sofisticado é você usar fitas, né? Backup em fita magnética. Que aí você tem grandes bancos de dados com grande capacidade que você pode usar, por exemplo, robôs de backup, com fitas de backup, mas é que são bem mais caros nesse caso. Então, a gente foi do mais simples ao intermediário até o mais completo, né, ou de maior capacidade, vamos chamar assim.